Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. Vamos falar hoje sobre esse famoso mal do século, que é a tal da ansiedade. Independentemente do signo, né, é um mal que pode de fato acometer a todos nós. E uma primeira reflexão que nós temos que fazer e uma primeira observação, que é justamente a gente perceber que a natureza não é ansiosa. E por que a natureza não seria justamente ansiosa? Porque a natureza ela está no seu ritmo. E essa é uma primeira reflexão aqui, nós vamos falar nesse vídeo das três principais causas da nossa ansiedade. Mas antes de falar dessas causas, nós temos que entender isso. A natureza tem um ritmo próprio, ou seja, o sol não nasce às 4 da manhã ou às 10 da manhã. O sol vai nascer no momento exato que precisa nascer. A flor não vai desabrochar em 5 minutos, ela vai ter algumas horas e dias e semanas para desabrochar. É só a gente observar a natureza e perceber que ela é natural. Dessa maneira, a gente já vai percebendo que a ansiedade ela se instala em nós. Por quê? Porque nós vamos adotando um ritmo antinatural na nossa vida. E essa reflexão que a gente tem que fazer e essa observação que nós temos que fazer em relação à natureza, ela é imprescindível para a gente começar a, entre aspas, dominar essa tal de ansiedade. Ou, quem sabe, até mesmo eliminar a ansiedade, que seria o ideal. Então, feita essa primeira observação e feita essa primeira reflexão, nós temos que entender que a ansiedade ela se instala na nossa vida interior devido a algumas causas principais. A primeira delas, que é a gente não sabe de fato quem nós somos. Nós não sabemos quem nós somos de fato. A nossa identidade, muitas vezes, ela acaba se conectando com elementos que não são a realidade, não são aquele elemento que é o real em nós. A nossa identidade muitas vezes está num corpo físico, na nossa imagem física. Às vezes a nossa identidade acaba se conectando demais com coisas do passado, com elementos do inconsciente, ou com a nossa instabilidade emocional. Ou a nossa identidade acaba se conectando demais com aquela mente que está o tempo todo mentindo para nós, porque a mente ela vai para frente e para trás como se fosse um trilho de trem, e nós temos essa grande dificuldade de manter justamente a nossa mente no agora, no presente. Então essa é uma primeira causa justamente da nossa ansiedade. Nós não sabemos quem nós somos de fato. Nós esquecemos que talvez tenhamos raízes mais espirituais, raízes mais profundas, raízes onde tudo é mais lento, onde tudo é mais natural, onde tudo é mais tranquilo. Por quê? Porque está no ritmo da natureza. Então a ansiedade, uma primeira causa é essa. Nós não sabemos quem nós somos de fato. E dessa maneira a nossa consciência se prende a coisas que não são a realidade. Muitas vezes a nossa consciência até se prende demais, por exemplo, se identifica demais com uma pessoa externa, uma posição social ou um bem material, uma conta bancária, o que for. Essa é uma primeira causa da ansiedade. A segunda causa, e depois eu vou falar da terceira, que talvez seja a principal. A segunda causa é a falta de atenção. Quando eu me refiro à falta de atenção, eu não me refiro simplesmente a uma falta de atenção em relação ao trânsito, em relação ao que eu estou fazendo, em relação às atividades. Quando eu me refiro à falta de atenção, me refiro principalmente a essa falta de atenção interna, porque a gente não presta atenção justamente no que está acontecendo dentro de nós. E aí, dessa maneira, a nossa mente fica opinando sobre tudo, fica julgando em relação a tudo e a todos. A gente não consegue ter uma atenção, de fato, ao que reverbera dentro. Às vezes podem ter ali rancores ocultos, ódios ocultos, coisas mal assimiladas, coisas mal compreendidas. E isso tudo fica reverberando, fica vibrando em nossa vida interior e nós não prestamos atenção nisso. A gente até vê isso e percebe, tá bom, existe isso, mas não dá a devida atenção. Então essa falta de atenção em relação a esses elementos, tanto do passado quanto do futuro, é que também são causas muito importantes justamente da instalação da ansiedade em nós. E a terceira causa, talvez a principal, a expectativa. Acabamos aprendendo ao longo de toda a vida a gerarmos muita expectativa e principalmente expectativa em relação ao futuro. Poxa, mas nós não temos que ter uma certa expectativa em relação ao que vai vir? Sim, mas desde que isso não ocupe totalmente a nossa vida interior. Então, se a nossa vida ela se projeta sempre para o futuro e nós estamos sempre gerando expectativas
que vai acontecer tal coisa, que não vai acontecer tal outra, e tal dia vai acontecer outra, e tal época vai chegar tal situação. Essa expectativa demasiada, esse constante levar a nossa consciência, a nossa mente para o futuro, é o que vai, de fato, gerando muita ansiedade em nós. Mas, claro, nós não conseguimos viver sem gerar nenhuma expectativa. Isso é praticamente impossível na nossa experiência humana. Mas a expectativa demasiada em relação a tudo e a todos e a todas as situações, isso é uma das principais causas da ansiedade. Porque a ansiedade, ela está muito conectada com o futuro, com o que vai vir, com o que pode vir. E muitas vezes nós geramos toda uma novela na nossa psique, né, nos nossos processos emocionais e mentais, independentemente do nosso signo. A gente vai gerando toda uma novela, fazendo todo um filme na nossa cabeça. Quando chega o dia, quando chega a situação, quando chega aquela circunstância de fato que nós geramos 49 mil expectativas, chega no dia e nada acontece de acordo com as expectativas que nós geramos. Às vezes o que acontece supera muito as nossas expectativas, às vezes o que acontece não chega nem perto daquelas expectativas demasiadas que nós imaginamos ou fantasiamos, ou muitas vezes nós fantasiamos inúmeros problemas em relação a tal dia, a tal situação, chega o dia, chega a situação e nada acontece. Então a ansiedade, ela tem muito forte essa raiz da expectativa. Repito, nós não sabemos quem nós somos, nós não prestamos atenção ao que está acontecendo dentro de nós e nós acabamos gerando muita expectativa. Então, como que nós podemos superar a ansiedade? Porque isso é uma coisa que é preciso ser superado. Para isso, claro, temos alguns antídotos. E falando especificamente da nossa atual etapa humana, temos algumas coisas que nós temos que fazer. Em primeiro lugar, nós temos que pegar a nossa mente e temos que educar ela. Nós temos que concentrar ela. Não no sentido de que a gente só vai prestar atenção agora no que eu estou realmente fazendo. Não. Isso acaba muitas vezes se manifestando como uma alienação. Quando eu falo de educar a mente e concentrar a mente, eu estou no centro, eu estou concentrado. E dessa maneira eu consigo ver as coisas de uma dimensão mais real. Porque se a nossa mente ela entra dentro do problema, ela entra dentro daquele furacão. E a gente acaba às vezes gastando uma energia tremenda, desnecessariamente, porque nós estamos dentro do furacão. Agora, quando nós vamos para o olho do furacão, no olho do furacão é calmo, é sereno. E é ali justamente o posicionamento da nossa mente. Então, uma primeira tarefa que nós temos que ter, educar a nossa mente e concentrar ela. Em termos emocionais, a nossa tarefa é equilibrar as emoções, porque naturalmente as emoções elas tendem à instabilidade. É fato, a nossa experiência emocional ela tem muita relação até mesmo com os ciclos lunares. As mulheres sentem um pouquinho mais isso. Mas a Lua, ela tem os naturais ciclos, lua cheia, minguante, crescente, lua nova. Então esses ciclos lunares têm uma relação muito direta com as nossas emoções, tanto homens quanto mulheres. Então as emoções, a nossa tarefa enquanto seres humanos é gerar um equilíbrio, é diminuir as oscilações que naturalmente acontecem. Para diminuir essas oscilações, obviamente, prestar atenção, não gerar expectativas demasiadas, não desejar demais coisas que estão ao nosso redor ou que estão fora de nós. Nós temos que ter metas, nós temos que ter objetivos, mas não podemos viver fantasiando e gerando expectativas demasiadas em relação ao futuro, como já expliquei aqui no vídeo. Então nós temos essa tarefa, que claro, é uma tarefa humana, que exige esforço de educação da mente, de equilíbrio das emoções, para que a gente possa fazer o quê? Ir encontrando o nosso ritmo, porque o nosso ritmo é o mesmo ritmo da natureza. Só que quando nós não estamos no nosso ritmo, nós instalamos na nossa vida a ansiedade. Então qual que é o ritmo da nossa vida? É o ritmo do nosso coração. Aqui vai uma primeira dica prática, de prática que nós podemos fazer, que é uma prática meditativa, que é buscar parar e tentar se conectar com as batidas do coração, tentar sentir as batidas do coração. Porque esse é um exercício tão simples, mas ao mesmo tempo às vezes se torna um pouco difícil se nós não estamos acostumados. Mas de parar tudo o que eu estou fazendo
e tentar sentir as batidas do meu coração, de preferência na região do peito. Então essa é uma primeira dica. Se eu estou ansioso, se eu estou preocupado, se eu estou demasiadamente no futuro, ou até mesmo se eu estou demasiadamente no passado, eu paro e tento escutar as batidas do meu coração. Isso é o voltar ao ritmo, um ritmo próprio. Porque se nós não temos o nosso ritmo e nós não conhecemos o nosso ritmo, nós vamos acabar entrando no ritmo da sociedade e nós vamos ser influenciados pelos ritmos dos demais. Ou muitas vezes, se nós não conhecemos o nosso ritmo e nós não estamos no nosso ritmo, nós não vamos respeitar o ritmo das coisas e nós não vamos respeitar o ritmo dos demais. Então é imprescindível que façamos esse exercício, de preferência, claro, todos os dias, que é parar tudo o que se está fazendo e tentar sentir as batidas do coração. Uma outra dica muito importante, que também é uma prática meditativa muito natural e conhecida talvez por vocês, que é colocar a consciência, a atenção na entrada e na saída do ar. Então, de prestar atenção, o ar entrando, o ar saindo, de realmente colocar consciência nesse movimento que o nosso pulmão faz todos os dias, milhares de vezes, só que a gente não presta atenção nisso, nós não colocamos consciência nisso. Um excelente exercício também para controlar a ansiedade, para pegar ela e dizer, chega, eu já não aguento mais você, agora você vai ser educada, você vai ser transmutada, a ansiedade vai ser aos pouquinhos eliminada, eu vou respirar e vou prestar atenção na minha respiração. Se conseguir juntar ao mesmo tempo, sentir os batimentos e conseguir colocar consciência na entrada e na saída do ar, melhor ainda. E ainda, claro, uma terceira dica, que dá para, inclusive, ao mesmo tempo que podemos colocar energia e consciência nas batidas do coração, consciência na entrada e na saída do ar. A terceira dica que nós podemos fazer ao mesmo tempo também, ou se quiserem fazer em momentos separados, que é nos sentirmos partes do todo. De começarmos a entender que nós estamos dentro de algo muito maior e que nos protege, que nos cuida e que nós somos regidos por essas leis e essas leis estão ao nosso favor. A visão das tradições esotéricas, ocultistas, principalmente orientais, essas tradições elas começam muito mais com a ideia de que o mistério, o divino, não que isso esteja em nós, mas começam pela ideia, eu estou nisso. Ou seja, se nós começamos pela ideia de que o mistério está em nós, seria um pequeno engano, porque nós teríamos que começar primeiro pela ideia de que nós estamos dentro do mistério, nós estamos dentro do todo. Ou como o próprio Lao Tse, 600 anos antes de Cristo, dizia, nós estamos dentro da grande mãe. E os próprios gregos e romanos também tinham essa ideia de que nós estamos dentro do planeta Terra, que é uma grande mãe, mas o próprio cosmos, em algumas visões de pensadores, era visto como uma grande mãe. O todo visto como um elemento feminino que abarca todos os seres. Então, respiração, batimentos cardíacos e essa ideia de que eu estou no todo, eu faço parte, eu sou regido pelo todo, pelas mesmas leis e eu estou protegido. Claro, desde que estamos andando na linha, vamos dizer assim, se nós estamos andando na linha, fazendo tudo certo, sendo boas pessoas, essas leis estão aí para nos custodiar, não estão para nos ferir, não são inimigas, a vida não é uma inimiga. Então, buscando essa integração com o todo, sentindo que nós estamos em algo muito maior e que nos protege e que está aí ao nosso favor, é também uma excelente dica para a gente ir dominando paulatinamente a ansiedade. Então ficam aqui as reflexões em relação a esse assunto que é, como disse no início do vídeo, muitos falam que é o mal do século, mas que tem algumas raízes, tem algumas causas, e foi o foco justamente desse vídeo de hoje. Então, se você gostou, como sempre, deixa aí o seu gostei, isso faz com que esse vídeo alcance mais pessoas. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva, ative o sininho, ative as notificações para receber todos os vídeos, e até o próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês.